Na Frequência Cidade, aqui tem de tudo. E aí, gente, boa tarde para os ouvintes da 100.1. Também para quem está no youtube.com/cidadejf assistindo a gente, porque agora a gente ouve e também assiste, né? Bom, vamos falar sobre um assunto muito importante, ainda ligado, né, referente ao que aconteceu aqui em Juiz de Fora, né, depois das chuvas fortes do fim de fevereiro. Foram muitas mortes, né, mais de 70, muitas pessoas desabrigadas e desalojadas, ou desalojadas, né, num número aí que é acima, né, das 8 mil pessoas. Eu vou dizer assim, é um baque muito forte, né, para todo mundo, principalmente para quem realmente para quem é vítima mesmo diretamente, né, que foi afetado diretamente por toda essa tragédia aqui de Juiz de Fora, e justamente por conta desse impacto, né, muito grande, a gente fica pensando, né, como fazer para superar. Muitas pessoas têm o que a gente vai falar aqui no nosso bate-papo, que é o estresse pós-traumático, né? Esse é o que acontece com o nosso psicológico, que afeta também o nosso físico, né? Não só o emocional, como o físico também, por conta de toda essa tragédia, principalmente de tragédias naturais, que foi o que a gente sofreu aqui no fim de fevereiro, que a gente continua, né, sentindo essas consequências, esse resultado horrível, né? E a gente vai conversar sobre isso com o Carlos Eduardo, que é o psicólogo, que está muito sumido, inclusive, né? Tudo bem, Carlos? Boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui de volta, né? Ruim o momento, né? Realmente foi um evento extremamente traumático para toda a cidade, não só para quem experienciou ali, né, uma perda mais intensa, mas realmente, né, temos aí um antes e um depois, né, do que aconteceu em Juiz de Fora, né, com as chuvas. Exatamente. E é bom a gente até falar sobre a questão do estresse pós-traumático, porque, claro, afeta muitas pessoas que teve esse impacto muito direto, mas também de pessoas que ficou muito triste, muito abatida também com essa questão, psicologicamente falando, de ver no celular, né, muitas redes sociais, né, na rede social, muitas informações, né, que chegavam e que deixaram as pessoas também muito para baixo, né? E aí, como é que é esse estresse pós-traumático, né? Então, né, acho que a gente tem que entender que são muitas dimensões, né, num fenômeno dessa extensão, né? Então, o estresse pós-traumático se refere a essa experiência que a gente tem, esse transtorno, né, essa reação que o organismo vai tentar manifestar com relação a um evento de uma escala, né, ou, né, de um nível de impacto individual também tão grande, com um nível de violência, às vezes, né, em alguns casos, outros casos, né, como a gente viu em Juiz de Fora, eventos naturais com um impacto muito grande e com perdas, prejuízos, perdas materiais, simbólicas, enfim. Então, tudo isso acaba, né, ocasionando na pessoa sofrimento, né? E o sofrimento ele vem por várias dimensões. Uma das dimensões é a questão mesmo aí da incontrolabilidade, da vulnerabilidade, né, que a gente acaba percebendo nesse momento. O quanto estamos vulneráveis, o quanto somos vulneráveis, o quanto a gente é, né, pequenininho diante, né, de um mundo, de uma natureza que, às vezes, quando ela resolve, né, que vai, de alguma forma, nos punir ou, né, reagir, a coisa realmente vai para um lugar que deixa a gente com medo. Aí, quais são os primeiros sintomas, né? Que ligar o alerta... Opa, está acontecendo alguma coisa comigo. Quais são esses primeiros sintomas? A gente tem alguns sintomas que são importantes. Primeiro, a gente vai chamar de revivência, né? Então, a pessoa vai revivendo, né, sem perceber, de uma forma intrusiva, por, né, vários dias consecutivos, às vezes até meses, os eventos daquele dia traumático. Então, a revivência daqueles eventos é uma característica. Segunda característica, né, que é a questão da esquiva, né, da evitação, às vezes, de falar sobre, né, aquilo que aconteceu, tentar se desconectar de pessoas e de, né, coisas que tragam, né, a lembrança, todo o trauma, tá? Irritabilidade, pesadelos, tá? E aí tem uma coisa que eu acho muito interessante, que ela vai trazer, né, consequências de várias ordens, que é uma hipervigilância, né? O que é essa hipervigilância? É a gente começar a prestar muita atenção, né, em qualquer evento, né? Por exemplo, eu lembro que na, né, última semana a gente recebeu de novo, né, aqueles avisos da Defesa Civil. Quando o celular apita, né, o coração da gente dispara, né, dá aquela sensação de que alguma coisa
terrível vai acontecer porque já aconteceu, né? Então, esse é uma outra característica, uma hipervigilância o tempo todo a gente esperando que alguma coisa terrível vai acontecer. E aí deve ser difícil também, porque a pessoa ela não consegue, talvez, assim, viver de uma forma menos pesada a partir daquele momento por conta dessa hipervigilância, né? São os gatilhos que ela tem medo, né, de passar e de ter, né? É que a hipervigilância ela tem relação com uma ativação de uma partezinha do cérebro que chama amígdala, né? Que é o centro de regulação do medo, né? Então, quando você passa por um evento dessa magnitude, naturalmente vai ter uma ativação de uma resposta biológica de proteção. E aí isso, né, naturalmente, com toda, né, a exposição que a gente tem à mídia, né, e de todas as formas que a gente acaba experienciando, isso aumenta, né, o nosso medo, o nosso sobressalto e, naturalmente, a nossa sensação de que a gente está vulnerável. Essa vulnerabilidade também ela pode acontecer de uma forma diferente do tipo, a pessoa que passou por isso diretamente, ela fica, digamos assim, parece que a ficha não caiu ainda, ela fica meio apática, ou então faz as coisas, né, assim, de uma forma muito natural, naturaliza a situação. Isso também pode ser um estresse? Ah, sim, com certeza. A gente tem, né, aí é um limiar interessante, né, que o que Aham. você está trazendo para a gente é uma falta de conexão emocional Sim. com o que aconteceu, né? Então, quando eu falei de esquiva, a gente tem esquiva cognitiva, que é Aham. evitar pensar, esquiva comportamental, que é evitar entrar em contato com, né, com aspectos ligados ao trauma, e a esquiva afetiva, né, que é evitar se conectar com as emoções, né, desconfortáveis que naturalmente você precisa experimentar depois de um evento dessa magnitude. Até, né, uma das estratégias que a gente acaba usando tanto com crianças como adulto é o que a gente chama de regulação emocional, né? Então a gente precisa se conectar com essas emoções. Por quê? Tristeza, luto, medo, né, frustração, em alguns casos culpa, são experiências, são emoções que a gente vai experimentar após esses eventos. Então a gente precisa ser capaz de manejar isso adequadamente e a esquiva emocional, a esquiva afetiva não é uma boa estratégia. Não, com certeza. E aí, como que seria, por exemplo, para poder, de fato, regular, né, essas emoções com pessoas que perderam entes queridos em tragédias como essa que aconteceu aqui em Juiz de Fora, por exemplo? Acho que aí o desafio ele é duplo, né? Sim. Por quê? Porque a gente tem uma coisa que é o TEPT e outra coisa que é o luto, né? Então, essas pessoas estão vivendo um luto, né? Não só simbólico, por, né, às vezes de ter perdido todas as coisas na enchente, então tem toda uma vida, né, que precisa ser reconstruída, mas também tem um aspecto de perder, né, um ente querido. Então, aí é um desafio, né? Eu não consigo ver, né? Até conversei com algumas pessoas, né, sobre o que a gente precisa se preparar para o pós, né, evento aí, o pós-trauma, é de oferecer serviços, né, de ajuda, de auxílio psicológico, estruturar que as pessoas tenham, né, os profissionais, né, em saúde mental consigam atender, porque sozinhas essas pessoas não vão conseguir lidar com isso, não é tão simples, tá? Então eu fico, né, e tenho até estado mais atento a isso, porque para essas pessoas são, né, porque uma das estratégias que a gente usa é o que a gente chama de reestruturação cognitiva. O que é isso? Tentar modificar pensamentos, né? Então, um dos pensamentos que vai passar na cabeça das pessoas é o pior pode acontecer. E como é que você vai mudar? Né? Porque é um fato, o pior pode acontecer e aconteceu na vida dessas pessoas. Então, é muito mais difícil, exige muito mais, né, uma intervenção muito mais cuidadosa, né, muito mais bem planejada para a gente conseguir ajudar essas pessoas. Eu não vejo outra forma que não seja profissionalmente. Pois é. E acho que o grande desafio também é em relação à situação de vulnerabilidade social, né? Que para o acesso mesmo a essas, né, a tratamentos, né, psicológicos, emocionais, enfim. Como que vocês observam, assim, vocês que são profissionais da psicologia, de chegar esse tipo de trabalho até essas pessoas que sofreram, o que elas tinham, elas perderam, ainda perderam gente ainda, né? A gente, né, tem conversado com alguns parceiros aí, né, do serviço público, né, algumas, né, autoridades, vamos dizer assim, para que a gente possa ofertar, né, e aí tem, né, algumas parcerias que
que a gente possa ofertar serviço, né, atendimento psicológico gratuito para essas pessoas, atendimento psiquiátrico gratuito para essas pessoas. Né? Então, existe um movimento, né, que a gente tem tentado organizar para que esse serviço seja ofertado e de forma gratuita, porque, né, de fato, existe uma vulnerabilidade absoluta nesse momento. Então, ou a gente faz isso de uma forma que as pessoas possam acessar, ou então não adianta fazer. E eu fico pensando também dessas pessoas que trabalham, né, para ajudar nesses momentos. Por exemplo, as forças, né, de segurança. Essas pessoas, elas também sofrem, né, um processo de estresse pós-traumático, né? Como que seria, na verdade, o olhar psicológico para essas pessoas, até para a própria imprensa, né? Porque a imprensa também teve que, né, estar nesses momentos, nesses lugares, enfim, conversar com essas pessoas. Também exige também uma questão psicológica e emocional ali também muito grande nesse esforço, né? Muito importante. Né? A gente percebe que interessante, né? Você trouxe uma questão muito interessante, que envolve o que a gente chama de empatia, né? Então, a gente tem observado socialmente uma diminuição, né, da habilidade empática das pessoas, mas especificamente nesse contexto, o que a gente viu foi uma mobilização, né, imensa, muitas pessoas, muitas iniciativas tentando aí trazer algum apoio e, de fato, né, voluntários, né, e as forças, né, públicas aí a serviço, né, de uma tentativa de minorar os danos. Então, de fato, a gente precisa pensar, né, que são intervenções diferentes, são públicos diferentes, sofrimentos diferentes, mas que existe sofrimento. Por quê? Porque, né, é interessante, né, que é da natureza humana tentar proteger o outro do sofrimento, né, e a gente observou isso, né, nesse momento e foi muito interessante. Muito bom. Bom, para a gente recapitular, né, e para as pessoas poderem também, que estão assistindo a gente, ouvindo também, os principais sinais de alerta que as pessoas precisam ter para procurar, inclusive, ajuda, né? Porque eu acho que nem que seja conversar com uma pessoa, né, mas quais são esses primeiros sinais? Opa, eu preciso ligar o alerta, porque tem coisa diferente aí. A revivência intensa do trauma, ela às vezes ocorre em sonhos, né? A pessoa às vezes vai ter uma quantidade de pesadelo sobre aquilo que aconteceu diariamente, tá? Então isso é um fator que a gente observa. Outro fator que a gente observa é essa hipervigilância, né? Como ela se manifesta no dia a dia, com uma irritabilidade, né? Com um excesso às vezes de preparação para evento, né? Para qualquer coisa, então tem que estar preparado, porque pode acontecer uma tragédia a qualquer momento. Então as pessoas ficam, né, se assustam facilmente, acabam reagindo de uma forma muito mais intensa, talvez um estímulo que não seja, né, tão assustador quanto, eu chamo isso de catastrofização. Sim. Que mais? Reações fisiológicas, né, como ansiedade, né, uma alteração do batimento cardíaco, da respiração, sudorese, né, nas mãos de uma forma mais intensa, às vezes tremores, né? Em crianças a gente vê um pouco de uma regressão, né? Então a criança pode voltar a fazer xixi na cama. Isso é importante falar, fazer xixi verdade. na cama é um indicador. A dificuldade às vezes, né, de elas brincar, né? O brincar da criança também muda, né? Fica um brincar de repetição, né? Você vê que ela está revivendo, está refazendo, reconstruindo aquele momento daquele trauma. Então acho que esses são os que eu consigo lembrar aqui que são os mais importantes, assim, que são, né, talvez os primeiros a aparecer. Ótimo. É importante você ter falado sobre as crianças, né? Porque é aquilo, né? Essa tragédia, ela não teve um público específico, né? Impactou muitas pessoas e na diversidade mesmo, né? Na diversidade. Então é importante, inclusive, falar sobre as crianças, né? Porque elas vivem um momento, num mundo lúdico, né? E aí, de repente, uma catástrofe dessa, né? E isso tira, né? Que é uma das coisas que eu ficava pensando sobre como é que você vai trazer segurança para a criança, como é que você vai garantir para ela que vai ficar tudo bem, se você mesmo não sabe, né? A gente está vivendo exatamente essa incerteza. Então, a gente precisa, né, pensar nisso, que uma das formas de proteger as crianças é tentar voltar ao máximo possível uma rotina, uma previsibilidade, né, construir um lugar, né, seguro, talvez, para essa criança, mesmo que seja, né, não seja o lugar de origem, a casa, que seja um outro espaço, mas que seja um espaço que ofereça para ela segurança, previsibilidade, né, e um espaço para o lúdico. Por quê? Porque a criança se expressa pelo lúdico. Tá? Então, às vezes, no brincar dessa criança, você vai entender
se ela está, né, tá bem, né, tá brincando com coisas, né, que são ali típicas, que são, vamos dizer, saudáveis, ou se ela está, de alguma forma, revivendo ou, né, voltando naquele momento traumático. Ok. Costuma o tratamento, né, psicológico, costuma demorar muito para essas pessoas, porque a gente sabe que é realmente o remédio, né? Uhum. Mas costuma demorar muito para as pessoas saírem desse trauma? Assim, eu vou dizer que sim, né? De partida sim, mas vai variar, porque aí tem uma coisa que é a resiliência, né? Cada ser humano tem uma capacidade de resiliência diferente, cada pessoa vai experimentar o trauma de uma forma e cada pessoa, né, vai ter um nível de perda diferente diante desse trauma. Mas eu acredito, né, do que a gente tem experienciado, do que a gente tem vivido, principalmente com tragédias parecidas, como no Rio Grande do Sul, Isso né, aí. Torres Gêmeas, né? Então a gente observa que sim, que as pessoas demoram, né, para conseguir voltar a um estado, né, pré-trauma, porque de fato, ainda mais nessa intensidade, né, o nível de vulnerabilidade, ele é muito difícil de você, né, sair desse lugar. Bom, para a gente encerrar aqui o papo, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está escutando a gente, para quem está vendo e que de alguma forma foi impactado por tudo que aconteceu, né? Seja direto ou seja indiretamente. O indiretamente que eu digo é que não ficou desalojado, desabrigado, mas que sentiu, obviamente, né? Porque todo mundo aqui mora em Juiz de Fora e todo mundo que mora aqui passou e viu muito isso, né? O que você diria para essas pessoas com relação a impactos mesmo psicológicos? É difícil, né, pensar numa coisa para... O que eu diria é, olha, é um momento difícil, a gente entende que é um momento difícil para todos, não dá para sair desse lugar, né, que a gente está sozinhos, a gente precisa naturalmente de rede de suporte, de rede, né, tanto suporte familiar como suporte social, e é isso, né, que precisam ter parcerias que possam, né, fazer com que a gente saia, né, minimamente supere, né, com o tempo, tudo isso, né, essa intensidade de dor e de sofrimento que a gente está experimentando e continua experimentando, né, porque, entende, acabou, talvez, né, que é aquele momento mais agudo, né, mas agora a gente tem, né, um grande espaço aí para reconstrução e aí isso demora, né, bastante. Com certeza. Cadu, obrigada, viu, Cadu? É um prazer. Foi muito Vem bom. Sempre, só você me chamar que eu venho. Isso aí. Suas redes sociais, por favor, para a galera poder conhecer seu trabalho e te seguir também. Tá, eu uso muito @psi.carloseduardopereira, né, que é o meu Instagram, e eu uso, né, eu sou meio tímido nas redes, mas eu gosto muito desse Instagram. Não, e bomba. Obrigada, viu, Cadu? Valeu demais, agradeço, tá? é um prazer. Até a próxima. Muito obrigado. Tamo junto. Na Frequência Cidade, aqui tem de tudo.